Bom, já vamos começar falando com o nosso querido Wilson, que hoje está mais uma vez de Brasília e que vai coordenar aqui as homenagens ao mítico Silvio Santos, que marcou a vida de todos. Não posso dizer que não tenha uma pessoa que não foi afetado direto ou indiretamente pelo Silvio e pelo próprio Wilson, que tenho certeza também se inspirou muito nele para ter esta fluência, essa tranquilidade de apresentar os noticiários ao vivo. Wilson, muito boa tarde. Boa tarde para você, Inácio. Boa tarde para você que nos acompanha aqui no Meio Dia em Brasília. Você me pergunta, deixa a tela dividida, Matheus, Bruno, porque eu acho que é um bate-bola legal, porque as pessoas perguntam, Wilson, mas por que você fala de Silvio Santos se você está no TSE? Muito simples, porque inclusive foi como eu escrevi no último sábado. Graças ao TSE, a gente não teve o Silvio Santos político, mas a gente explica essa história com mais calma. Houve uma pedalada regimental em 1989 e isso tirou o Silvio Santos da política. O Brasil, naquele momento, perdera um possível presidente da República, mas mantivera um dos seus maiores ícones, sem dúvida nenhuma, o rei da televisão brasileira. Meu caro Zé Inácio, boa tarde para você que nos acompanha aqui no meio-dia em Brasília, são exatamente 12 horas e 6 minutos aqui no meu relógio. É bom lembrar o seguinte, gente, o Silvio Santos nos deixou no último sábado, aos 93 anos, vítima de uma broncopneumonia, e o final de semana foi repleto de homenagens. Políticos, artistas, celebridades, jornalistas, enfim, todos nós reverenciamos esse mestre da comunicação e, por que não, também um dos ícones do jornalismo brasileiro. Matheus, solta por gentileza aí, Bruno, solta por gentileza aí a imagem do Cristo Redentor vestido a caráter, vestido de Silvio Santos. Coloque por gentileza, ô Bruno, essa imagem icônica, tá aí. Linda imagem lá no Rio de Janeiro, o Silvio Santos que era carioca, né? Então, que fez fama ali na Lapa, né, meu caro Zé Inácio Pilar? Então, assim, eu fico imaginando para comunicadores como nós, né, como eu e como você, né, meu caro Zé Inácio, a importância desse homem, né, do Silvio Santos como homem, como comunicador, como pessoa que entrou aos domingos, né, um homem que basicamente teve a capacidade de reunir as famílias em frente à TV. Então, Zé Inácio, eu fico imaginando o quanto que esse homem te inspirou, por exemplo, você que é o nosso comunicador-chefe aqui, do nosso antagonista mestre. Muito obrigado. Bom, primeiro, obrigado pela essa promoção involuntária a chefe de comunicação. Muito obrigado. Olha, não tenha dúvida que o Silvio Santos inspirou justamente porque ele fazia tudo parecer muito fácil. Ele entrava no programa, falava com as pessoas, sejam convidados famosos, quando ele recebia artistas, recebia políticos, e quando falava com as colegas de auditório, né, as mulheres, que ele só deixava o público feminino entrar no auditório, ele falava com a mesma fluência, com a mesma facilidade, como se estivesse falando com qualquer um, e isso dava muita tranquilidade, tanto a quem não era importante se sentir importante, mas não ficar, digamos assim, intimidado, como também quem era famoso, ficar à vontade, não ficar achando que era mais do que outra pessoa, ou achando que de repente vai ter alguma pergunta pinga-fogo que desmonte ela ao vivo. Ele tinha essa tranquilidade de transitar com igualdade por todo e qualquer tipo de pessoa com que ele conversava. E isso é uma coisa que me inspira muito, claro, não estou dizendo que eu consigo fazer isso, se eu conseguisse, eu já estaria muito feliz, eu busco isso, né? Mas é essa universalidade de comunicação dele, essa facilidade, como se estivesse conversando com uma pessoa, e ele estava, né? Ele conseguia falar com as pessoas do auditório e com quem estava em casa com a mesma facilidade. Não era aquela pessoa que estava falando uma coisa, de repente, pum, montava e falava com a TV, ou que ele ficava com a TV conversando com um amigo, de repente tinha uma postura meio arrogante com quem estava do lado. Era fluido, era unidirecional, era muito bacana. Então, detalhe, né, Zé, assim, para que vocês entendam, por exemplo, até essa relação do Silvio com o jornalismo, ele ensinou uma coisa: você precisa falar com as pessoas de forma simples, sabe? Aqui o meio-dia eu tento ter um pouco disso, de tentar explicar notícias que são complicadas. O Rodrigo Oliveira faz isso muito bem na economia, de tentar explicar coisas que são complexas, tensas, né? De uma forma usual, para que você que nos acompanha, para que você consiga também se fazer parte, né, daquela notícia. Eu lembro, por exemplo, de um momento do Silvio entrevistando o Fernando Henrique Cardoso lá no seu auditório, lá em São Paulo, e o FHC explicando a história da URV e ele traduzindo essa linguagem até para as pessoas mais simples, para que as pessoas pudessem entender de fato
do que aquilo se tratava. Então, assim, é esse homem que a gente reverencia, é esse mestre da comunicação, e não tem pessoal nenhuma que faça TV que não tenha um pouco de Silvio Santos. Essa é uma daquelas histórias maravilhosas da República Brasileira, porque em 1989, o Silvio, ele se candidatou à presidência da República. A candidatura não foi ao fim por uma decisão do TSE, mas olha, foi uma candidatura que abalou o sistema político, porque é o seguinte, o Silvio Santos, naquele momento, era o grande outsider. Você tinha Collor de um lado, Lula de outro, Brizola, Maluf. Era a primeira eleição pós-redemocratização do país. Só que aí, aos 45 minutos, me aparece Silvio Santos como candidato. Matheus, Bruno, melhor dizendo, nosso Matheus está na outra base. Bruno, solta por gentileza a propaganda do Silvio Santos com o número 26. Meus amigos, vocês vejam como é bom nós vivermos num país democrático. Um garoto que era camelô e que começou vendendo carteirinhas para guardar o título de eleitor, com 14 anos de idade, hoje se lança candidato à presidência da República de um país como o nosso, o Brasil. Vejam como é bom viver na democracia. Oportunidade igual para todos. E vocês sabem que, desde que eu comecei a falar em política, as minhas preocupações sempre foram com as pessoas menos favorecidas. Eu sempre disse a vocês que não se admite, num país como o nosso, termos gente passando fome. Não se admite, num país como o nosso, termos pessoas que ficam aflitas, desesperadas, diante de uma doença. Precisam de hospital, precisam de remédios, precisam de médicos e não têm. Pessoas que moram debaixo de ponte porque não têm onde morar. E não se admite também que os nossos filhos, que as nossas crianças não tenham colégios, não tenham escolas. Então, os meus 4 pontos principais. Alimentação. Segundo ponto, saúde. Terceiro ponto, habitação. Quarto ponto, educação. E temos também 2 pontos que hoje devem ser imediatamente atacados. A inflação. Devemos também fazer com que o nosso trabalhador, com que a pessoa que trabalha tenha um salário mínimo condigno. Estes são os meus objetivos. Vou me cercar de homens, sejam de que partidos forem, não importa, mas terão que ser homens que pensem como eu. Eu pretendo agir, primeiro, com sensatez. Segundo, com justiça. Terceiro, com honestidade. E estes homens, as melhores capacidades deste país, poderão se unir a mim, para que juntos possamos fazer deste país um país mais próspero e deste povo, um povo que tenha melhores condições de vida. Para quem não lembra dessa história, o Silvio Santos lançou a candidatura dele, que ela foi impugnada pelo Tribunal Superior Eleitoral, quer dizer, não o Tribunal Superior Eleitoral. Na época, foi uma candidatura patrocinada pelo ex-senador Marcondes Gadelha, e também tinha outros ícones da política, como Edson Lobão Filho, que também estavam dando apoio para o Silvio Santos. Ele chegou a aparecer nas primeiras pesquisas empatado com o Lula, nas presidências de voto. Tem uma primeira pesquisa que ele aparece com 19% e o Collor tinha 21% e o Lula também tinha 19%. A chance de ele vencer a eleição era uma chance latente. O próprio vice-presidente Geraldo Alckmin admitiu isso numa entrevista recente. Agora, só que tem um detalhe. Por que ele não foi candidato? Porque é o seguinte, porque o Partido Municipalista Brasileiro, ele não conseguiu comprovar em ata a constituição do partido em pelo menos 9 regiões. E também houve uma argumentação de que o Silvio Santos, como era dono da segunda maior rede de TV, ele poderia usar o SBT para impulsionar sua candidatura, o que se configuraria como crime eleitoral. É isso. É aquilo que eu falo, o TSE tirou o Silvio Santos da disputa, mas pelo menos não tirou ele dos corações dos brasileiros, né, meu caro Zé Inácio? E eu digo mais, eu acho que foi uma sorte a gente não ter o Silvio Santos como presidente, porque a chance de ele se tornar uma personalidade dividida
seria enorme, porque ele não ia agradar todo mundo, ele não ia conseguir fazer tudo o que ele quer, porque ele não ia conseguir lidar com a velha política em muitos aspectos, e aí ele ia frustrar muita gente que imagina que o Silvio Santos pode tudo, é o homem que distribuía dinheiro, e ele ia distribuir a felicidade para todo mundo, e não ia acontecer muito provavelmente, né? E aí a decepção ia ser enorme, e o mito Silvio Santos, que hoje a gente celebra, talvez tivesse uma imagem arranhada, uma imagem, digamos assim, mais dividida. Então, felizmente, para ele, para o nome dele, ele não foi presidente. Aliás, a família dele inteira era muito vocal contra a candidatura dele. Ele sempre falava que a Iris Abravanel, eu imagino que as filhas também, eram contra a candidatura, justamente porque ele estava achando que era igual um canal de televisão. O canal era dele, ele faz o que ele queria. Quando ele é presidente, ele não é dono do país. Ele ia ter que negociar com um monte de partidos, ia ter oposição, ia ser eu acho que ia ser um cenário menos, digamos assim, exuberante para ele. É bom lembrar que o Brasil vivia naquele período de era um país da hiperinflação, então você precisaria de fato de uma equipe boa, né, para você conseguir de fato estabelecer esses objetivos que o próprio Silvio colocou aí nessa propaganda eleitoral.